Boa noite. Opa, tá poderoso aqui, hein? Boa noite, gente. Espero que vocês estejam muito bem. Eu estava aqui ouvindo a música da Vivian, muito bonita, por sinal. Deus seja louvado por esse talento, né? Uma música em inglês também, da maravilhosa graça de Cristo, né? Louvado seja Deus, porque Deus levanta jovens, mulheres e homens também para louvar o seu nome. Que Deus continue abençoando esse talento e que seja para a honra e graça de Deus. Eu gostaria primeiro de me apresentar a vocês, embora eu seja daqui, mas é a minha primeira vez aqui na Igreja Central. Eu me chamo Tiago, eu sou pastor associado no distrito da Beira-Mar, e eu estou hoje aqui com a minha família, a minha esposa Francine, meu filho mais velho Miguel e o meu filho mais novo Luca. Então nós somos uma família pastoral ali do distrito da Igreja da Beira-Mar. E é o nosso primeiro trabalho no ministério, vamos dizer assim, né? Nós somos recém-formados, viemos da FAP e estamos iniciando a nossa primeira experiência no ministério ali na Igreja da Beira-Mar. Tem sido uma bênção para nós e conhecemos bem aqui, né, os pastores de vocês, o pastor Eronildes. A minha esposa teve o privilégio de ser batizada por ele há algum tempo atrás, e o pastor Marcos Pimentel também, que é associado aqui na igreja. Estudamos juntos em algum momento no seminário, ele formou um ano antes de mim, então nós somos conhecidos, então recebi esse convite de estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui na Igreja Central. Me corrijam se eu estiver errado, mas essa é a primeira igreja aqui na região de Florianópolis, né? A partir da Igreja Central surgiram todas as outras, depois veio a Cachoeira do Bom Jesus e assim sucessivamente, né? Então essa é uma igreja especial para a nossa história, né? Uma igreja pioneira, e é uma alegria estar aqui junto com vocês pela primeira vez, e louvado seja Deus por isso. E pela presença de vocês também, né? Como o Gil bem orou, e eu estou olhando aqui, eu não conheço ninguém. Conheço o Gil, não que conheço muito profundamente, mas sei quem ele é. Os outros, de vista sim, eu não lembro. Então é uma alegria conhecer mais uma comunidade nossa, né? Mais irmãos adventistas. E louvado seja Deus pela tua vida e pela tua presença nessa noite de domingo. Eu estava vindo e como é gostoso adorar ao Senhor, né? A gente tem essa possibilidade hoje e eu entendo isso como um grande privilégio, amados. Não sei se vocês veem assim também, mas onde muitos hoje, em alguns lugares do mundo, são perseguidos, não podem abrir a Bíblia livremente, não podem se reunir como aqui estamos para adorar a Deus. E nós aqui no Brasil, apesar de todos os nossos problemas como nação, mas nós temos essa possibilidade, né, essa liberdade religiosa, para nós é uma dádiva de poder pregar o Evangelho, levar a nossa mensagem sem problema nenhum. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série que iniciamos de controvérsias, né? Em todas as igrejas nossas aqui do campo da SC, está acontecendo esses domingos especiais com a série de controvérsias, que são temas aí que a gente estuda sobre aquilo que as crenças populares ou as pessoas creem e o que a Bíblia diz sobre aquele determinado tema. Antes de nós entrarmos, eu gostaria de saber, ver se vocês conseguem me ajudar, se existe algum convidado que não seja adventista do sétimo dia nessa noite. Só para eu saber. Não existe, então. Todos aqui são membros adventistas do sétimo dia. Ok. Eu pergunto apenas para saber, é importante. Então, a temática de hoje é mortal ou imortal. Nós vamos abordar com respeito a um tema que é muito sensível para muitas pessoas, mas particularmente quando eu descobri essa verdade bíblica, para mim foi libertador e confortador, que é a realidade sobre a morte. O que acontece quando a pessoa morre? Para onde a pessoa vai? Imagino que todos vocês aqui, assim como eu, já tiveram a dor de perder entes queridos, não é verdade? E como é sofrido isso? Essa semana mesmo que passou, na quinta-feira, nós participamos do funeral da família Peron, que era um dos membros, uma família muito conhecida aqui na região, frequentadores ali da Igreja da Beira-Mar, e nós fomos no funeral do seu Peron, seu Felisberto Peron, o patriarca, estava com 92 anos de idade. Ele já estava, e todos meio que já sabiam, no limiar, no fim da vida. Mas ainda assim, mesmo nessa situação, quando acontece a morte, o choro vem, a dor vem, a falta vem.
porque a morte ela é um intruso no nosso mundo. Nós bem sabemos que a morte não é o ideal de Deus. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos mostram um mundo onde a morte não existia. Só que a partir do capítulo 3, a morte passa a existir. E ela é uma realidade no nosso mundo. E agora eu quero trazer para vocês 3 aspectos, 3 crenças que são muito fortes aqui na nossa nação, no Brasil, em 3 vieses religiosos. O primeiro nós vamos ver o que acredita a crença espírita sobre a morte ou sobre a pessoa que morre. No espiritismo, a crença é o seguinte: eles entendem que a alma é imortal, ou seja, eles acreditam que existe um ser pensante, uma entidade, vamos chamar assim, dentro do corpo. Ou seja, é o dualismo, né? O corpo, a matéria e a alma. Dessa maneira entendem os espíritas. Isso vem de Platão, uma ideia filosófica que se misturou com a teologia, então eles interpretam a Bíblia através desse olhar. E o espiritismo acredita que a alma, quando a pessoa morre, ela sai do corpo, o corpo volta a ser pó, mas essa alma, essa entidade, esse ser que continua com raciocínio pensante, ele vai para onde? Ele desencarna. Então ele vai para a passagem para o mundo espiritual, ou seja, a alma continua viva. O corpo é enterrado, mas a alma permanece viva. E aí eles acreditam que o quê? Depende de como a pessoa viveu aqui. Se foi uma pessoa boa, com boas obras, ela vai para as colônias de luz. Se foi uma pessoa de ruim, né? Ela vai para as regiões de sofrimento. Então, assim acreditam os espíritas, que a alma ela continua. Só que ela vai o quê? Para esse processo de aprendizado. Tanto se ela estiver nas colônias de luz ou nas regiões de sofrimento, ela vai o quê? Ter um processo de revisão de vida, para aprender, refletir e para poder reencarnar em um novo ser, em uma nova pessoa, para nessa nova vida, nessa reencarnação, ela ser alguém melhor, que é o processo 5 ali. Então ela renasce, para que ela continue evoluindo. Então esse é o processo que o espiritismo prega, é uma evolução contínua. E por fim, eles também acreditam a ideia espírita sobre a morte, que existe contato, conexão entre vivos e mortos. Se alguém puder pegar uma água para mim, por favor, amados. Eles acreditam que existe essa conexão. E é onde nós encontramos muitos médiuns. Ou seja, o médium é uma pessoa que recebe o espírito e consegue contactar com aquele que está vivo. Por exemplo, o pai do espiritismo, o fundador, digamos assim, é alguém chamado Allan Kardec, um francês. Contudo, o maior arauto do espiritismo é um brasileiro. Talvez você já ouviu falar dele, Chico Xavier. Inclusive, Chico Xavier ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, à frente de Pelé e Ayrton Senna. E realmente, quando a gente estuda a vida desse homem, ele foi uma excelente pessoa. Eu já fiz um trabalho sobre a vida de Chico Xavier. E como ser humano, como pessoa, ele era alguém que praticava o bem. Ele fazia coisas boas. Contudo, ele era o arauto do espiritismo. Ele ensinava, ele recebia os espíritos ali. Então perceba que essa é a crença dos espíritas. E isso é muito forte porque muitas pessoas têm essas experiências. Perde algum ente querido, imagina, você vai numa sessão espírita e esse médium recebe o espírito e fala para ti apenas aquilo que sabia você e a pessoa que morreu. O impacto para aquele que recebe é muito forte. E muitas pessoas acabam acreditando dessa maneira, que o espírito ele vai reencarnando. O espiritismo tem crescido muito no Brasil. Uma outra linha de entendimento com respeito à morte é o catolicismo. Ainda no Brasil, a maior parte das pessoas são católicas. Esse número está mudando. Pesquisas mostram que até 2040, os evangélicos ou protestantes, vamos dizer assim, vão ser maior número do que os católicos, mas ainda não é. E o nosso país,
historicamente foi colonizado, né, pelos portugueses, jesuítas, então nós somos de uma matriz católica. Existe muito adventista, inclusive hoje, que é adventista, mas ainda tem uma cabeça católica. Entende? Porque isso é muito forte, a raiz católica na nossa nação. E qual é o entendimento católico sobre aquele que morre? Eles acreditam também, e isso permeia tanto o espiritismo quanto o catolicismo, na alma imortal, ou seja, essa dualidade. Tem o corpo, mas dentro do meu corpo existe uma alma. E quando o meu corpo for para o pó, essa alma, no caso, ela vai para onde? Ela é julgada. Então, ela é julgada imediatamente. E quando a pessoa morre, essa alma, ela vai. Tem 3 opções para ela. Ou ela vai para o céu, se foi alguém bom. Se foi alguém mais ou menos, ela vai para algo que os católicos chamam de purgatório, que é para expurgar ou purgar aquilo que havia de ruim, e aí depois, então, ela vai para o céu. É como se fosse você na escola, na época de escola, a segunda época, lembra? Tinha na tua época de escola, a segunda época? É mais ou menos assim, a pessoa fica em recuperação ali e fica no purgatório, mas depois vai para o céu. Ou aquele que é ruim, aí ele vai para o inferno. Assim creem os católicos. Então, o purgatório é o local que eu falei da purificação das almas, para que depois elas vão para o céu. Então, no entendimento católico, quando alguém morre, ela tem essas 3 possibilidades. Ou ela já vai direto para o céu, ou ela vai para o purgatório para depois ir para o céu, ou ela vai para o inferno. Eles acreditam também na ressurreição do corpo, assim como os espíritas. Aliás, os espíritas não creem na ressurreição do corpo, né? Eles creem na reencarnação, um novo corpo. Mas os católicos, eles creem na ressurreição do corpo, sim. Eles acreditam que Jesus vai voltar e alguns vão ressuscitar. E depois da morte, na ideia deles, não se volta para a terra. Porque ainda que não se pregue, o catolicismo ele acredita na volta de Jesus. E nesse momento eles acreditam também na ressurreição. Contudo, a mesma ideia de alma imortal permanece tanto no espiritismo quanto no catolicismo romano. E, por último, uma outra crença muito forte no Brasil é a crença protestante, ou eu coloquei ali pentecostal, que é muito forte aqui no Brasil, que são aquelas denominações que falam em línguas, que creem ali no movimento, na descida do Espírito Santo no Pentecostes, então tem essa questão desse falar em línguas. Mas essa é a ideia que permeia todo o protestantismo de maneira geral. Vamos ver depois alguns documentos oficiais de algumas denominações. Isso permeia o presbiterianismo, Igreja Batista, então, enfim, todas essas denominações creem dessa maneira aqui. Que, ou seja, a pessoa morreu, corpo, novamente, sepultura, e a alma, novamente, essa alma que nunca morre, ela já vai para o céu ou para o inferno. Então, os destinos salvos vão para o paraíso, vão viver com Deus, e os perdidos vão para o sofrimento, ali para o inferno eterno. Veja, perceba que não existe purgatório. Diferentemente dos católicos, para os protestantes, de modo geral, não tem purgatório. Foi bom, céu, foi ruim, inferno. Esses são os 2 caminhos. Não acreditam em reencarnação, como espíritas, e eles acreditam também em uma ressuscitação final. Acreditam no juízo final também, e aí o final é aqueles que foram salvos, foram para o céu, paraíso, vida eterna, aqueles que foram condenados vão para o inferno eterno. Então essas são as 3 principais crenças que existem no Brasil sobre a pessoa que morre. A maioria das pessoas aí fora creem de uma dessas 3 maneiras. Essas são as ideias delas com respeito aos que morrem. Eu trouxe aqui alguns documentos oficiais só para comprovar aquilo que eu apresentei para vocês aqui. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, número 366, ele diz assim, e esse é um documento oficial da Igreja, tá? A Igreja ensina que cada alma espiritual é imortal. Isto não morre quando na morte se separa do corpo e que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Ou seja, entende? É esse dualismo, o corpo morre, mas a alma permanece viva. E na ressurreição ela vai se unir ao corpo de novo. Essa é a ideia católica. Aqui, ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente
para sempre. Algumas igrejas protestantes, Igreja Batista, a palavra de Deus assegura a continuidade da consciência e da identidade pessoais após a morte. Ou seja, creem numa consciência após a morte. Essa alma continua reconhecendo, sabendo quem é. Os incrédulos e impenitentes entram a partir da morte em um estado de separação definitiva de Deus. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja bem conhecida aqui na nossa região, olha o que eles acreditam. Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física. Ou seja, independente de ser na linha espírita, católica ou protestantes, todos eles, é unânime, são ligados por um fio umbilical, um cordão umbilical sobre a imortalidade da alma. Ou seja, na crença deles, a alma é imortal. Ou seja, nós nunca morremos, efetivamente, né? Se é que posso dizer assim, morremos, mas não morremos. Então, ali é a declaração de fé das Assembleias de Deus, um documento de 2016. Só que agora nós vamos para a palavra de Deus. Isso é o entendimento dessas denominações. Todas elas usam a Bíblia. Mas agora nós vamos ver alguns textos claros que a Bíblia ensina e vai, quem sabe, para um outro caminho. Eu coloquei aqui, e olha que interessante, essa ideia de imortalidade, em realidade, não nasceu com essas igrejas. Em realidade, essa ideia é muito antiga e nos arremete ao Éden, quando Deus fala muito claramente para Adão: não coma do fruto, porque no dia que comer, certamente morrerás. Deus é muito claro. Mas então vem a serpente, astuta, e diz: é certo que não morrereis. Ou seja, o inimigo, ele passa esse senso, esse sentimento da imortalidade para o ser humano. E o ser humano começa a replicar essa ideia contrária à palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia agora junto comigo? Gênesis capítulo 2, verso 7. Você conhece bem, mas vamos abrir a palavra de Deus. É sempre muito importante nós abrirmos a palavra, vemos na palavra. Antes de ler contigo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, a Tua palavra está aberta. E nós clamamos a presença do Espírito Santo em nosso meio, para que nos ensine, Senhor, que fortaleça aquilo que já acreditamos, fortaleça a nossa fé através desse estudo maravilhoso da Tua palavra, Senhor. E que a nossa fé saia daqui hoje renovada para essa semana que temos à frente. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outras versões, como a Ara e outras Bíblias, diz: e o homem se tornou, ou passou a ser, alma vivente. Em realidade, observe que as novas traduções, elas até tiram essa palavra alma e já botam ser humano, ou ser vivente. Porque, em realidade, a grande confusão que acontece com respeito à morte hoje é por essa palavra aí chamada alma. Porque quando você ouve alma, às vezes até eu e você, lembra da cabeça católica que eu falei? Quando a gente ouve alma, a gente já pensa logo em um ser, alguma coisa, um espírito, que não no corpo. É igual quando eu falo assim, inferno. Quando tu ouve a palavra inferno, o que imediatamente vem na tua cabeça? Fogo? Exatamente, Gil. Na minha também. Mesmo nós sendo adventistas, sabendo que o inferno vem da palavra grega Hades, que significa o quê? Sepultura. Mas quando a gente ouve essa palavra inferno, não vem na nossa cabeça sepultura, onde o morto está sepultado. Vem o quê? Fogo, alguém queimando. É automático. E essa palavra alma é a mesma coisa quando as pessoas ouvem e entendem o quê? É essa alma que sai do corpo quando a pessoa morre, mas ainda consciente. Então, essa é uma confusão que existe hoje nesse meio. Mas aqui, a palavra de Deus é muito clara, tanto com a versão, com a linguagem de hoje, fala ser vivente, então já é mais clara, não deixa essa dúvida, mas na outra versão diz também que o homem passou a ser alma vivente, ou seja, nós somos uma alma, nós não temos uma alma. E essa ideia é muito importante para a gente entender, nos dá uma clareza muito maior.
E é isso que muitos aí fora não conseguem entender, que o corpo ele é uma unidade indivisível. Se o corpo morre, morre tudo. Sem consciência, morre fisicamente. Ou seja, qual é a matéria do... Como é que foi feito o homem, né? A matéria que é o pó e o fôlego, que Deus soprou, que é a vida. Ou seja, Deus é a própria vida. Não existe vida fora dele. Por isso que existe tão claro na Bíblia o princípio da mordomia. A tua vida não é tua. A tua vida é de Deus, pertence a Ele. E Ele te concedeu esse corpo para tu cuidar. Por isso que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aquele que for fiel naquele dia, aqueles que estão mortos, por exemplo, Deus devolverá a vida que um dia Ele deu para aquela pessoa, porque ela foi fiel. Mas a vida continua sendo de Deus. Só que a pessoa que está ligada a Cristo, a Deus, ela tem vida. A pessoa que não está ligada, ela morre e a vida não retorna para ela, porque a vida não é dela. Mas a seguir, nós vamos ver, eu não vou ler todos os textos, porque o tempo conspira e avança, mas nós vamos ler um texto de Eclesiastes capítulo 9. Abre a tua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ler apenas um texto, mas ele já vai deixar muito claro esse aspecto de que, quando a pessoa morre, essa alma não sai do corpo. A pessoa morre como um todo, de maneira geral. Nós vamos ler aqui o verso 4. Vamos ler... Não vamos ler o 4. Vamos ler o 5, 6 e o 10, tá bom? Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ler o 5, 6 e o 10. Diz assim, verso 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Verso 10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, a palavra de Deus é muito clara, de que quando a pessoa morre, jaz no esquecimento, não sabe nada, tudo para ela já pereceu. Por que o inimigo quer nos enganar? Porque ele quer nos colocar a ideia de que sempre haverá uma segunda chance, quando não haverá. A nossa chance, a nossa oportunidade é enquanto estamos vivos. Você quer dizer para alguém que ama? Quer dizer para o esposo que ama ele? Fala hoje à noite para ele. Porque depois que ele morrer não vai dar para falar mais não. Aliás, vai até dar para falar, mas ele não vai ouvir, né? Então, quer dizer que ama? Quer abraçar? Quer dar uma flor para a esposa? Quer dar uma flor agora para a mãe? Está chegando o dia das mães. Dá para ela, dá carinho, cuida dela enquanto você a tem. Porque na morte, na sepultura, não haverá isso. Não adianta, a pessoa não sabe. E é curioso, né? Que como isso é muito forte na nossa cultura, qual é o dia que as pessoas mais recebem flores? Quando morre, exatamente. Quando não pode se alegrar com aquilo, quando não pode ver, não pode ficar feliz. É curioso, né? Quando a pessoa morre, era tão bom, eu amava tanto ele e tal. Mas às vezes fica com remorso porque não disse isso em vida. Então, amados, o verso 10 diz, tudo que te vier à mão para fazer, faze enquanto estás vivo. Pregue o evangelho enquanto está vivo. Ame enquanto está vivo. Faça aquilo que é bom enquanto está vivo. Porque depois da morte, amados, não tem nada para fazer. Está selado o destino. Essa é a verdade que a Bíblia nos traz. Os mortos descansam até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus estão descansando. Não estão no céu, não estão no inferno, nem no purgatório, não vai reencarnar. Essa é a verdade que a Bíblia nos traz. Eu quero ir para a parte final dessa mensagem, lendo com vocês o episódio que acontece no livro de João. Abre junto comigo o livro de João. Nós vamos ler o capítulo 11, alguns versos. Aqui é a história de Lázaro. E essa história vai ficar muito claro, vai elucidar para nós o que acontece com os mortos e qual era o entendimento das pessoas com respeito àqueles que morriam. É interessante a gente perceber essa conversa aqui entre Marta e Jesus, porque os discípulos, aqueles que seguiam a Cristo, eles já tinham uma ideia muito clara e bíblica
do que acontecia quando as pessoas morriam. Acompanha comigo aqui. Vamos ler aqui, deixa eu ver aqui os versos que nós vamos ler, porque é uma história bastante longa. Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 14. Perceba aqui, verso 1, ó. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Verso 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Verso 9, Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então perceba, Jesus está dizendo que Lázaro está dormindo, adormeceu. E o verso 12 é muito claro com como os discípulos entenderam essa frase. Olha o que diz ali. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, aqui nós vemos Jesus comparando a morte com um sono. É como quando nós dormimos hoje à noite. Você vai dormir hoje à noite. E quando você dormir, salvo se você tem alguma situação atípica, o teu sono é muito levinho, tu vai dormir igual uma pedra. Só vai acordar no outro dia. Se uma barata pousar ali no teu rosto, tu não vai saber. Se um mosquito te morder, tu não vai saber. Mas no outro dia tu vai acordar, ou ao natural, ou com o relógio despertando. Assim é com a morte. É um sono sem sonhos. É o sono da morte. Mas eu quero avançar com vocês agora, e nós vamos dos versos 21 ao 27. Vamos lá para os versos 21 ao 27, que é a sequência ainda da história. Aqui agora, diz assim, a partir do verso 21, ó, quando Jesus chega, já chega e conversa com Marta. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Preste atenção nesse diálogo. Jesus afirma para ela, no verso 23, o seu irmão há de ressurgir. Olha a resposta de Marta. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ou seja, Marta não cria que o irmão estava no céu. Não cria que ele estava no inferno, no purgatório, ou que a alma desencarnou. Marta cria o quê? Que Lázaro estava dormindo e iria ficar ali até o último dia, que seria a volta de Jesus. Ela diz: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Essa é a ideia que eles já tinham sobre a morte, a ressurreição. Então Jesus, no verso 25, diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a pergunta que Jesus fez para Marta. E essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje. Tu crê nisso? Piamente? Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa pregação, se nós não acreditamos na ressurreição, tudo isso que nós fazemos aqui é o quê? É vã. É em vão, não vale nada o nosso evangelho. A ressurreição é bíblica. E Jesus promete que naquele dia, quando Ele voltar, Ele vai ressurgir os mortos, os queridos, os entes queridos. Porque hoje, embora a temática seja a verdade sobre a morte, mas eu não vim aqui para falar com vocês somente sobre a morte, mas principalmente sobre a ressurreição e a vida. Porque Cristo nos promete uma vida, e não somente uma vida, mas uma vida
eterna. Porque o verso 24 ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a esperança que nós temos. E essa é a esperança que o mundo precisa conhecer, amados. Eu e você precisamos levar essa verdade para as pessoas, porque muitos estão acorrentados na ignorância de não saber, achando que a pessoa que morre está vagando por aí, vai vir puxar o pé na cama quando está dormindo, ou não. A Bíblia é muito clara ao dizer que os mortos descansam, dormem, mas um dia serão ressuscitados. Para finalizar, quero ler os versos 39 a 44, que finaliza aqui a história. E aí agora quando Lázaro é ressuscitado, verso 39. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés, as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que vá. É interessante que o verso 40 Jesus disse: eu não te disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Se nós cremos, amados, nós vamos ver a glória de Deus. Eu lembro que certa vez eu estava conversando com uma colega de trabalho, é uma amiga em realidade, a Tina. Eu trabalhei por 10 anos na Cassol Materiais de Construção, e eu era o único cristão ali, e a gente conversava muito, nós somos amigos mesmo, de frequentar a casa um do outro. E certa vez a gente estava conversando, e estávamos falando sobre a morte, e ela não é espírita, mas tem um entendimento espírita da reencarnação. E a gente conversando, eu falei para ela, eu falei assim: Tina, tu sabia que eu acredito que eu nunca vou morrer? Ela arregalou os olhos assim e falou: tu é maluco, Tiago? Tu acha que tu é imortal? E aí eu olhei para ela e falei: não, Tina, eu não acho que eu sou imortal, mas eu acredito que Jesus vai voltar ainda na minha geração, e eu não vou precisar passar pela morte. E aí a gente continuou discorrendo a conversa. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a nossa crença deve ser essa. Nós precisamos acreditar e pregar como alguém que acredita, não pregar como alguém que não acredita, sabe? A gente tem que brilhar os nossos olhos com essas verdades bíblicas, para que as pessoas sejam convencidas pelo poder do Espírito Santo. Eu não vou ler, mas não precisamos abrir o texto porque o tempo avança, mas eu quero transmitir a certeza para você que Paulo tinha, não por arrogância, mas por alguém que era fiel a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6, Paulo sabia que ia ser morto, ele estava preso, é a última carta que ele escreve. E ele escrevendo para o jovem pastor Timóteo, e ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E é interessante, eu queria me ater contigo ao verso 8, que diz ali, e olha a certeza desse homem: já agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E olha a sequência: e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Observe que Paulo morreu com a certeza da salvação. Ele foi fiel, literalmente morreu em nome de Cristo. Foi decapitado em Roma, a mando do imperador Nero. Só que ele morreu com a certeza da salvação, da ressurreição. E sabe o que é interessante, amados? A mesma certeza que ele tinha, ele transmite para quem? Para aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, a certeza que Paulo tinha, eu quero transmitir hoje para você. Você acredita em Cristo? Você tem essa certeza? Então se aposse da salvação. Tenha a certeza da salvação. Viva aqui nessa terra ainda como um salvo. Finalizo com esse último texto de Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Quando o vi, João em visão, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último,
E o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte não é o fim, amados. Em realidade, a morte é o início da eternidade. Para aquele que crê, a nossa recompensa é essa: uma coroa, a coroa da vida. Jesus em breve voltará e Ele virá para buscar os seus. E nós precisamos conscientizar as pessoas de que a morte é apenas um estágio, é um sono. E aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos. A morte é apenas o início da eternidade para eles. Observa, né? Como um fechar, abrir e piscar de olhos. Então Jesus voltará e aqueles que creram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nesse momento eu vou chamar a Vivian. Ela vai cantar para nós mais uma vez. E durante a música, se você crê nisso, se você aguarda essa vinda e vive por essa volta de Cristo, eu te convido a ficar em pé e ao final nós vamos orar.